Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de São Mateus, no último capítulo, a partir do versículo de número 16. Evangelho de Jesus que escreveu São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 16. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Uns abrem, outros ligam. É um texto muito conhecido daqueles que leem a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Queridos irmãos, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã, por este dia, pela noite de ontem e pelo privilégio de estar aqui nesta cidade, pela primeira vez, nesta região aqui de São Paulo, e poder estar juntamente com os irmãos. Quero agradecer a Deus e cumprimentar o pastor Jairo, presidente desta igreja, deste ministério, e agradecer pela oportunidade e o privilégio de poder aqui compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Jairo. Deus lhe abençoe, é um prazer lhe conhecer, juntamente com toda a sua família. Deus abençoe, pastor Lucas, que trabalha com a Secretaria de Missões. Obrigado pelo carinhoso e honroso convite de estar aqui nesta manhã e hoje à noite. A todos os irmãos e irmãs, é uma alegria poder conhecê-los e saber e ver o que Deus está fazendo aqui nesta cidade. Nós louvamos ao Senhor por isto e agradecemos porque o seu reino e a sua obra não para de avançar. Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja santa de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria nesta manhã de trazer-lhes uma reflexão missionária, haja visto que estamos em uma manhã missionária e nós também estamos envolvidos com a obra missionária. Já há 23 anos que o Senhor nos chamou para o trabalho missionário e nós temos percorrido algumas nações levando a palavra de Deus, mas particularmente o nosso trabalho tem se focado e temos realizado e desenvolvido o ministério nas regiões norte e oeste da África. O Senhor Jesus nos chamou para a sua obra ainda muito novo. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo quando eu tinha 12 anos de idade. Eu venho de uma família pobre, lá do interior do Rio Grande do Sul. E desta casa simples e humilde da roça, Deus resolveu escolher alguém para a sua obra.
de uma família muito simples e muito pobre. Nós fazíamos cultos domésticos em casa, todas as noites. Eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão mais novo. E eu sou de uma família de 13 irmãos, mas os outros já tinham saído fazer a sua vida, e nós ficamos lá na roça trabalhando. E uma noite daquelas, Deus desceu naquele culto doméstico. A presença de Deus foi tão forte, foi tão real. E o Senhor usou a minha mãe, e ela veio e colocou as mãos sobre a minha cabeça. E Deus disse: eu tenho um projeto com você. Eu era um menino de 12 anos, um adolescente. Mas eu tinha sede de Deus, eu queria Deus. Eu andava quase 10 quilômetros caminhando para ir no culto. E eu queria tanto ir no culto que eu chegava lá às vezes e o obreiro dizia: hoje não tem culto, volta para casa. Lá voltava eu mais de 10 quilômetros para casa porque eu queria estar na igreja. Eu tinha sede do Senhor. E naquela noite o Senhor falou comigo. E Deus revelou tudo o que faria através da nossa vida. Mas eu não entendi muita coisa. No outro dia eu fui para a roça trabalhar, ajudar meu pai. Eu tive que sair da escola com 12 anos, porque ele não tinha dinheiro para comprar caderno, nem lápis. E eu voltei a trabalhar, arar a terra, um adolescente, magrinho, mas trabalhava com uma junta de bois, lavrando a terra. Quando eu estou trabalhando, eu ouvi uma voz que me disse assim: ei, aquilo que você ouviu ontem à noite, esqueça, porque nunca vai acontecer. Seu futuro é aqui, sua vida é esta. Eu parei, dei uma analisada, olhei e digo: sabe que é verdade? É por aqui mesmo que eu vou viver. Bora boi, continuei trabalhando, irmão. Continuei arando a terra. Logo na frente eu ouvi outra voz que me disse: ei, sou o Deus que prometo e cumpro as minhas promessas. Aguarde o tempo, porque o tempo vai chegar. Aleluia. Aquilo inundou a minha alma. Eu senti a presença de Deus lá no meio da roça. Parei de arar a terra, olhei para o céu, um adolescente de 12 anos, e gritei e disse: Deus, se és tu que falas comigo, me dá um sinal. Me batiza com o teu Espírito Santo, aqui e agora. E não foi num congresso, não foi num culto, não foi num evento, foi no meio da roça. O céu se abriu, fogo desceu do céu. E eu fui batizado com o Espírito Santo atrás de uma junta de bois. Mas era tanta graça, irmão, era tanta glória, que eu comecei a correr em volta daqueles bois. E se eles falassem, eles diziam: enlouqueceu o menino. E eu desci correndo para casa. Quando a minha mãe me viu de longe, ela pensou que tinha acontecido alguma coisa. Mas na medida que eu fui me aproximando, ela viu que eu estava falando em línguas estranhas. Eu cheguei perto dela, abracei ela e eu gritava: mamãe, Deus existe, Deus é real, Deus fala, Deus cumpre a sua promessa. Aleluia. Naquela manhã o Senhor estava separando um obreiro. E pode ser aqui nesta manhã a sua vez em que Deus está chamando você, porque eu sinto a mesma graça. Eu sinto a mesma unção que estava lá na roça, está aqui, porque o Deus e o Espírito é o mesmo. Alguém sente Deus aqui nesta manhã? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ali nascia o obreiro missionário, o menino. Saí dali da roça com 15 anos e fui para uma cidade morar com os meus irmãos, trabalhar, fazer a vida, porque o meu pai disse que não tinha nada para me dar. Com 15 anos eu comecei a pregar o Evangelho. Primeira vez que eu preguei foi ao ar livre. Eu nunca tinha pregado, eu era muito tímido. E o pastor da igreja fazia cultos nos cruzamentos, na cidade onde eu fui morar. E um dia eu cheguei com a minha Bíblia, bem tímido. Ele passou perto de mim e disse: hoje eu quero ver quem grita na igreja, gritar na rua. Tinha vários obreiros ali. Ele fez o primeiro culto, foi extraordinário, no meio da rua, sem microfone, sem música, sem nada, só na voz. Ele era um pastor forte, com uma voz forte, alta. Pregou, Jesus fez milagre. Passamos para o outro cruzamento, ele cantou um hino da harpa, olhou para mim e disse: tu prega. E eu nunca tinha pregado, irmão.
Quando ele disse, tu prega, eu digo, eu vou morrer, é a morte. Eu comecei a tremer e digo, Jesus, e agora? Quando procurei na Bíblia, não achei nada escrito. Estava tudo branco. Mas alguém foi e me disse, vai. E eu parei no meio do asfalto e comecei a pregar. Preguei 35 minutos. Para quem nunca tinha falado. Não sei até hoje o que eu falei. Mas eu falei. E gostei de pregar. Nunca mais parei de pregar. Fazem 30 anos que pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. Agora você veja, irmão, o poder da palavra de Deus, a importância de você pregar. Se pregarmos, alguma coisa vai acontecer. Só não vai acontecer se não pregarmos. Passaram anos, eu fui à África, voltei uma vez ao Brasil, estou numa reunião de obreiros da igreja e um presbítero me chamou e disse, pastor, eu quero lhe agradecer. Eu não era pastor ainda. Você não me conhece, mas eu te conheço. Num domingo à tarde, você era bem jovenzinho. No bairro tal, você pregou uma mensagem. Eu estava dentro da minha casa e eu ouvi aquela palavra. E naquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador dentro da minha casa. E eu queria lhe dar um abraço e agradecer por ter pregado aquela tarde lá. Aleluia, era a primeira mensagem que eu pregava e a primeira alma que aceitava Jesus como Salvador. Se você pregar o Evangelho, Deus vai fazer alguma coisa. Se você anunciar, Jesus vai fazer alguma coisa. E o Senhor trabalhou rápido na nossa vida. E logo casei-me jovem, com 19 anos, Deus foi trabalhando, e com 21 anos de idade eu fui enviado ao campo missionário à África. Isso é coisa de doido, de maluco, mas a obra de Deus produz doidos e malucos. A obra de Deus produz doidos e malucos. Quando você vai fazer certas coisas, alguém olha para você e diz, enlouqueceu, isso é loucura. Não, é a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é lógica, a obra de Deus é fé. E é o sobrenatural de Deus. É bíblico isto, produzir doidos e malucos. Porque você vê um homem na beira de um ribeiro, sentado, e você pergunta a ele, como você faz para sobreviver aqui? Ele diz, eu bebo água do ribeiro. E alimento, de onde vem? Não tem restaurante, não tem casa perto, é só o ribeiro. E esse homem vai olhar para você e vai dizer, tem um corvo de manhã que traz pão e carne bem quentinho para mim. E à tarde também este corvo desce aqui e traz pão e carne para mim. Você olha e diz, está na hora de internar porque ele enlouqueceu. Quando que corvo vai trazer pão e carne? Mas lá está Elias, o homem de Deus, sendo sustentado pelo Senhor. Não te assuste com as loucuras que Deus faz na nossa lógica, porque Ele é Deus e Ele faz coisas que nós não pensamos que Ele possa fazer. E eu tenho nesta manhã esta palavra para você. Talvez haverá coisas que você vai ver e vai dizer, é loucura, não é não. É Deus agindo no sobrenatural para te levar aonde Ele quer que você vá. Aleluia. E com esta tenra idade eu fui à República do Senegal implantar igrejas e trabalhar dentro da janela 1040. Entre os povos islâmicos, povos não alcançados. E já fazem 23 anos que estamos na região. Quando eu fui, alguém dizia, não vai aguentar, é muito novo, 6 meses está de volta. Já fazem 23 anos. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele guarda. Quando Deus chama, Ele vai junto. Aleluia. E nessas regiões nós estamos trabalhando, implantando igrejas, evangelizando. De Senegal nós fomos a Mali, de Mali fomos a Níger e de Níger entramos na República Islâmica da Mauritânia. São lugares bastante desafiadores, onde há povos que não ouviram falar de Jesus ainda. Povos e pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Talvez alguém pense, mas com toda a tecnologia do mundo, com tudo que nós temos,
Será que existe alguém ainda que nunca ouviu falar de Jesus? Eu dizia ontem ao irmão Djalma, que está me transportando, que a fronteira do mundo cristão acaba logo aí na frente. Nós vivemos no mundo cristão, nascemos no mundo cristão e pensamos que o mundo todo é cristão, mas acaba logo aí na frente. E nessas regiões onde estamos trabalhando, há lugares que Jesus nunca foi anunciado. E eu pensava que isto não era verdade, não era possível. Até um dia que eu estava implantando uma igreja numa localidade, dentro de uma etnia muito difícil, e eu passava num povoado, com umas casinhas de palha, de barro, caminhava 15 quilômetros para ir e 15 para voltar, num deserto, numa areia quente do deserto. E um dia eu passei nesse povoado e uma velhinha me chamou e disse: "Ô branco, vem cá." Eu era o único branco ali, o único. Quando eles viam branco, eles se assustavam. "Seu branco, vem cá. Eu vejo você passar aqui, o que você está fazendo?" Eu disse a ela: "Eu estou levando a mensagem de Jesus para este povo. A senhora já ouviu falar de Jesus?" Ela olhou para mim e disse: "Ele é francês? Ele mora onde? Quem é ele?" Eu disse: "A senhora já ouviu falar de Jesus, o Salvador?" Ela disse: "Não, ele nunca passou aqui. Eu não lembro." Aquilo me incomodou, aquilo mexeu comigo. Eu disse: "Mas a senhora não conhece Jesus, o Salvador?" Ela disse: "Não, ele não passou aqui ainda. Ele é branco?" Aí eu perguntei: "Quantos anos a senhora tem?" Ela começou a fazer uns cálculos ali, era muito velhinha. Não soube me dizer exatamente a idade, mas já estava passando dos 100 anos. Quando ela me disse que passava dos 100 anos, eu disse: "Mas a senhora nunca ouviu falar dele?" Ela disse: "Não, eu não me lembro dele." E eu falei de Jesus para ela. Ela ficou me olhando e eu segui caminho. Na semana seguinte eu passei, ela chamou e disse: "Ô branco, vem cá. Você me chamou aquele dia e me falou daquele homem e me disse que só ele leva para o céu. Eu não entendi nada, mas esta semana eu estava aqui dentro da minha casinha e as casas não têm porta, só tem um pano." Ela me disse: "Um vento soprou bem forte de manhã e aquele vento invadiu o meu quarto e eu ouvi uma voz que me disse: 'Eu sou Jesus.'" Quem é ele, homem branco? Quem é ele? Me fale dele. E eu falei de Jesus para ela, segui caminho. Na semana seguinte passei de novo, ela disse: "Homem branco, eu entendi tudo. Só ele pode me levar ao paraíso. Só ele pode me levar ao céu." Eu disse: "É só ele." Ela disse: "Então eu faço tudo no nome dele agora. Fazem 100 anos que eu adoro o pangol, fazem 100 anos que eu adoro o feitiço, a árvore sagrada, para me levar a Rogue, que é Deus. Mas agora eu sei que só Jesus pode me levar lá. Então eu vou beber água em nome de Jesus, eu vou comer em nome de Jesus, eu vou dormir em nome de Jesus, eu vou me levantar em nome de Jesus, e eu vou seguir Jesus." Aleluia. Aquilo me alegrou tanto. Na semana seguinte eu voltei e ela tinha partido para a eternidade. Mas foi sabendo e foi para os braços daquele que ainda deu uma oportunidade a ela. E eu vou encontrar ela lá. Eu vou encontrar ela lá. Agora eu fico pensando, irmãos, ela é uma. São aproximadamente 2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Na população mundial que temos, aproximadamente 2,5 bilhões não ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Há um grande desafio para nós, Igreja do Senhor, nos últimos tempos, de levar a mensagem. Jesus deu a ordem aqui, foi a última ordem que ele deu, antes de ele subir ao céu. "Vocês vão e façam discípulo de todas as nações." Vocês vão e façam discípulo de todas as nações.
Este é o nosso desafio, é alcançar todas as nações. A ONU define uma nação como um território geograficamente dividido e politicamente organizado, com as suas leis, os seus costumes e as suas culturas. E segundo a ONU, hoje nós temos aproximadamente 194 nações no mundo. Vamos colocar 200, tem algumas ilhas, alguns povoados, 200 nações. Seria muito fácil cumprirmos a ordem de Cristo Jesus. Quando pegássemos 200 missionários e mandássemos para 200 nações, diríamos a eles: Senhor, alcançamos todas as nações, porque foi a tua ordem alcançar todas as nações da terra. Já mandamos 200 missionários ao mundo. Porém, esta palavra nação aqui no texto não é o que a ONU define como nação. Território geograficamente dividido e politicamente organizado. A palavra nação aqui é entos, do seu original que dá origem à palavra etnos, que sai a palavra etnias, raças, povos e tribos do mundo. O que Jesus estava ordenando era ir de fazer discípulo de todas as raças, etnias, tribos e povos do mundo. Não é um território geográfico. Aí quando ele fala de raças, de tribos e de territórios, de pessoas, de idiomas, de línguas diferentes, não é 200 nações, é 16.810 povos. 16.810 raças que precisam ser alcançadas. Dessas 16.810, aproximadamente 7.000 delas nunca ouviram falar de Jesus ainda. Estão aguardando que alguém lhes chegue com a pregação do Evangelho, como esta senhora que estava aguardando. Que alguém lhes fosse falar de Jesus. E esta responsabilidade não está com o governo, não está com as organizações, está com a igreja do Senhor. Porque é a igreja que tem a autoridade de pregar o Evangelho. A igreja que tem o poder para pregar o Evangelho. São tantos desafios, são tantas coisas que precisam ser alcançadas. E Deus ainda conta com a igreja brasileira para fazer isto. Eu vou repetir para que você guarde. Deus ainda conta com a igreja brasileira para fazer isto. Uma vez eu estava em Mali orando ao Senhor e o Senhor me disse: vá ao Brasil e diga a eles que eu ainda tenho um projeto com o Brasil. Esta é a voz do Espírito Santo. Eu ainda tenho um projeto com o Brasil. Nós somos privilegiados porque a glória de Deus está sobre esta nação. Nós somos privilegiados porque a presença de Deus paira sobre este país. Há uma nuvem da glória de Deus nesta terra. E é por isso que o diabo faz de tudo para atrapalhar e para travar a igreja. Mas não pode, porque é um projeto de Deus. É um projeto do Senhor com esta terra. As nações olham para nós com olhos de esperança, esperando que o Brasil envie missionários e pregue o Evangelho ao mundo todo. E o Senhor me disse: vá a eles e diga a eles que eu quero fazer do Brasil ainda o que fiz do Egito no tempo de José. Encherei os celeiros para que sustentem as nações da terra. E mais uma vez eu digo que a bênção de Deus está sobre esta nação. Mais uma vez eu digo que a bênção de Deus está sobre esta terra. E o Senhor me deu uma palavra e me disse: lembra do profeta Elias, diga a eles que eu farei isto. Elias, quando o ribeiro secou, foi para um lugar chamado Querite. E dali eu levei ele para uma cidade chamada Sarepta. Naquela cidade uma viúva veio apanhar lenha, juntar lenha para fazer o último fogo, a última refeição e alimentar-se com seu filho. Eu disse a Deus: eu lembro desta passagem. E Deus disse: lembra que quando Elias chegou, ele olhou para ela e disse: mulher, traz um copo de água. E quando ela foi buscar a água, ele disse: não traga água, mas também prepare um bolo para mim. Ela virou-se ao profeta e disse: homem de Deus, vive o Senhor teu Deus. Tua serva não tem mais nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite em uma botija.
e um pouquinho de farinha numa panela. Vim preparar a última refeição para mim e o meu filho, e depois nós vamos morrer. Elias disse: não, não vai ser assim, porque assim diz o Senhor. Eu gosto desta expressão. Assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai faltar, até que Deus mande chuva sobre a terra. Mas prepara primeiro para mim o bolo, traz primeiro para mim. Eu disse: Deus, o que isto tem a ver com o Brasil? O que isto tem a ver com a igreja brasileira? E o Senhor foi muito claro e disse: Brasil já foi considerado viúva pobre, já foi país de terceiro mundo, subdesenvolvido. Eu lembro-me nas primeiras viagens que fiz ao exterior, quando chegava em alguns lugares e dizia que era brasileiro, nos colocavam em filas separadas e olhavam para nós de alto a baixo: vocês são pobres, vocês são latinos, são subdesenvolvidos. E Deus me disse: eu levanto a viúva pobre daquela terra para sustentar as nações. Aleluia. E eu perguntei: mas por que Brasil, Senhor? E o Senhor me disse: porque no Brasil ainda tem farinha na panela, e no Brasil ainda tem azeite na botija. E o Senhor me disse: se eles entenderem o meu projeto e ouvirem a minha voz, não faltará farinha, não faltará azeite. Até quando, Senhor? Até que eu toque a trombeta e recolha a minha igreja para a glória, haverá farinha e haverá azeite em abundância. Eu venho aqui nesta manhã dizer a você que haverá multiplicação. Haverá multiplicação da farinha, haverá multiplicação do azeite. Há um projeto de Deus ainda nesta terra. Deus ainda conta conosco. Deus ainda espera de nós. Porque o maior movimento pentecostal do mundo está nesta nação. Em nenhum outro lugar da terra tem o que temos aqui. Em nenhum outro lugar da terra há a presença, a glória, a graça que há aqui. Deus deu uma graça ao brasileiro especial. Irmão, a gente sai por aí com a cara e a coragem. As outras nações não trabalham assim. Eu estava implantando uma igreja num lugar deserto, sem nada, sem dinheiro, embaixo de uma árvore. Mas eu pregava e Jesus salvava. Eu pregava e Jesus transformava. Um dia passou um missionário de uma outra nação rica do mundo, que eu não vou dizer o nome, e eu estava voltando para casa, caminhando vários quilômetros a pé, às vezes até de pé descalço, sem recursos, sem nada. E eu andando, e ele passou por mim com um carro novo, bom. Quando ele passou, ele fez poeira para mim, eu fiquei comendo pó. Lá na frente ele deu ré e voltou. E disse: quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu disse: eu sou missionário, sou brasileiro. Ele disse: entra aí que eu vou te dar uma carona. Aí entrei, ele disse: eu também sou missionário. Ele olhou para mim e disse: você é de onde? Eu disse: eu sou do Brasil. Ele me disse: vocês têm algo que ninguém tem. Vocês têm algo que ninguém tem. Eu disse: mas por quê? Ele disse: fazem 10 anos que eu trabalho nesta região. Nós temos recursos, nós temos dinheiro, nós temos tudo. E não implantamos ainda uma igreja. Você está há quanto tempo aqui? Eu digo: estou aqui há 9 meses. Ele disse: pois é, eu já soube que é uma igreja implantada aqui. Vocês não têm recurso, ele até me humilhou. Ele disse: você não tem nada, mas você tem algo que nós não temos. Há uma graça em vocês. É assim mesmo, irmão. O brasileiro regaça as mangas, vai de pé descalço, vai sem nenhum centavo no bolso, mas a graça e a glória de Deus vai junto, e o Senhor vai quebrando as barreiras, o nome de Jesus vai sendo glorificado, a igreja vai sendo implantada. Adore a Deus nesta manhã, porque foi privilégio que Deus nos deu. Isto é privilégio. Só o fato de nascermos aqui já é privilégio. Quem escolheu nascer no Brasil? Quem escolheu nascer em Ribeirão Preto, cidade rica e bonita?
Ninguém. Mas Deus te deu este privilégio. Você poderia ter nascido lá no Iêmen, lá no Sudão, estar lá agora. Mas Deus te deu a graça de nascer aqui. E a sua glória está aqui. Só isso é motivo para levantar as mãos e agradecer. Adorar nesta manhã e dizer: obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Aleluia. Então há esses desafios da obra missionária ainda. Hoje no mundo se fala aproximadamente 7.000 idiomas. 7.000 línguas são faladas no mundo hoje. Mas destas 7.000 nós temos aproximadamente 2.000 línguas que ainda não tem nada da Bíblia traduzido. Algumas têm porções, têm Novos Testamentos. Isso é tão triste que dói na alma. Lá na cidade de Washington, nos Estados Unidos da América, há um museu da Bíblia. Não pude ir lá, eu estava lá semana passada em uma conferência missionária, mas eu gostaria de ter ido lá. Mas os irmãos disseram que é triste quando você entra no museu da Bíblia em Washington. Ao invés de você se alegrar, há uma angústia na alma, ao ver a quantidade de idiomas que ainda estão aguardando a tradução da palavra de Deus. Nós cooperamos com a tradução da Bíblia para alguns idiomas do norte da África. Há um lugar chamado Songhai, que é uma etnia no norte de um daqueles países, 100% islâmica. Nunca tiveram acesso à Bíblia. Tem 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão. Há um casal de missionários lá. Para 1,5 milhão de pessoas. Eles estão traduzindo a Bíblia para o idioma Songhai, para que possam pregar a palavra, porque não há a Bíblia traduzida. Ano retrasado ficou pronto o Novo Testamento. Foi uma festa tão linda, tão maravilhosa, e o povo ouvindo a palavra de Deus. Eles levaram 15 anos para traduzir o Novo Testamento para este idioma. 15 anos. Agora estão trabalhando no Antigo Testamento. Eu estive com eles em abril, passado agora, lá no norte da África, e eles me disseram: pastor, estamos avançando. Eu digo: e agora onde estão? Estamos no livro de Juízes. E eu perguntei a ele: quanto tempo vai agora para terminar? Ele disse: mais 18 anos. Leva 33 anos para traduzir a Bíblia para um idioma. 33 anos para traduzir a Bíblia para um idioma. Tem aproximadamente 2.000 deles, sem nada traduzido. E quem traduz Bíblia, quem traduz a palavra, são missionários. Eu preciso fazer essa pergunta aqui: quantos irmãos aqui oram por missionários tradutores de Bíblia? Quem ora? Ninguém ora. Ninguém lembra. Agora deixa eu fazer outra pergunta: quem aqui tem mais de uma Bíblia? Levante a mão. É mais um privilégio. Porque hoje nós temos a Bíblia do titio, a Bíblia do vovô, a Bíblia da obreira, a Bíblia do obreiro, a Bíblia do pastor, a Bíblia do cunhado, a Bíblia da sogra. Isso é privilégio. Isto é coisa que só tem aqui. A gente está tão cheio, a gente está tão farto, que nunca lembra nem de orar por aqueles que estão lá e nunca tiveram. Pelo amor de Cristo Jesus, pelo menos ore, para que Jesus levante missionários tradutores de Bíblia. São anônimos, ninguém conhece, ninguém sabe, mas estão lá no meio dos desertos, das tribos, aprendendo os idiomas. Eles não aparecem no cartaz, eles não aparecem em lugar nenhum. Mas estão lá porque é difícil demais traduzir para um idioma. Você tem que primeiro vir dominando os originais, grego, hebraico, latim, todos os idiomas da Bíblia. Depois você passa para o inglês, do inglês vai ao idioma oficial da nação, vai para o idioma local do povo, tem que aprender do zero e começar a traduzir palavra por palavra, para que eles possam entender o que está sendo traduzido. A Bíblia não foi escrita em português, alguém traduziu para nós, alguém pagou um alto preço, chamado João Ferreira de Almeida, e não conseguiu concluir, mas ela chegou até nós, e hoje nós temos esta riqueza. Isso aqui é motivo de adorar e glorificar o Senhor,
porque é um privilégio ter a palavra de Deus traduzida. E aqueles que nunca tiveram, que nunca ouviram, e lá estão os obreiros, missionários, traduzindo, se esforçando, para que eles possam entender a palavra de Deus. Tem que traduzir uma frase, ir para o meio do povo, passar para eles, ouvir, se eles entendem, volta, coloca de novo no papel, e aí vai, por isso demora tanto tempo. E Jesus disse que é para ir e pregar para todo mundo. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como eles vão crer naquilo que nada ouviram, que nunca souberam? E nós precisamos entender isto e orar para que Deus abençoe e faça a sua grande obra. São milhares deles esperando a tradução da palavra de Deus ainda. E nós precisamos trabalhar e orar para que Deus levante mais obreiros para a sua seara. Jesus tinha muita razão quando disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Pouquíssimos são os trabalhadores. Eu me lembro de um missionário que foi ao centro da África, no Congo. E ele chegou lá e um nativo convidou ele para ir à localidade onde esse nativo estava evangelizando. E ele foi, andaram alguns quilômetros, entraram para dentro do mato e chegaram lá, havia um grande número de africanos reunidos. E ele observou que ninguém tinha Bíblia, só ele com uma Bíblia, nem o nativo tinha. Ele perguntou ao nativo, disse: você tem Bíblia? Ele disse: não tenho. E como você fez para poder receber Jesus? Como foi a sua conversão? E como você prega para esse povo aqui, eles estão aqui, se você não tem Bíblia? Ele puxou um papelzinho e disse: olha, eu fui num determinado lugar e eu ouvi o Evangelho. E lá alguém estava falando de Jesus e eu escrevi o versículo. E é isso aqui que eu uso para pregar aqui. Nesse versículo está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É tudo que eu tenho, é essa folha com esse versículo anotado. E eu prego e as pessoas vêm. Disse: mas você nunca teve Bíblia? Eu disse: não tive. Eu gostaria muito de ter uma um dia. E o missionário perguntou: você sabe ler no nosso idioma? Ele disse: eu consigo ler. Ele pegou a Bíblia dele e disse: eu vou te dar a minha Bíblia de presente. Ele arregalou o olho e disse: o que você está fazendo? Ele disse: vou te dar a minha Bíblia de presente. Mas como assim? A Bíblia para mim? Mas ela vai ser toda ela minha? Eu vou ter toda ela só para mim? Toda a palavra só minha? Eu disse: sim, é sua. Ele disse: mas é todinha minha? Sim, é sua. Ele abraçou aquela Bíblia, começou a dançar e a chorar, e a dizer: eu tenho a palavra, eu recebi a palavra. E ele olhou para o missionário em lágrimas e disse: você me permite dividir com eles? Começou a tirar folha por folha e dar uma folha para cada um, para que alguém tivesse acesso a esta palavra. Cada um recebeu uma folha da Bíblia e saíram dali com lágrimas nos olhos, com as folhas da Bíblia erguida e dizendo: recebemos a palavra de Deus. Alguém tem Bíblia aqui nesta manhã? Por favor, levante a sua Bíblia bem alto. Levante o mais alto que você puder. E com a sua Bíblia na mão, com lágrimas nos olhos, agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado porque este é o tesouro que eu tenho e que muitos gostariam de ter e não têm. Mas eu recebi a tua palavra. Ame ela. Cuide dela. Chore com ela. É privilégio, é privilégio, é privilégio.
A palavra de Deus, a Bíblia. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, as que nunca conheceram a Bíblia, o tempo que se leva para traduzir uma Bíblia. Então, por favor, ore por missionários tradutores de Bíblia. Ore para que Deus levante homens e mulheres que não têm outro interesse a não ser levar a palavra de Deus. Aleluia. E Deus conta com esta nação para fazer isto. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse que esta é uma manhã de reflexão missionária. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não sobrou poder para mais ninguém. Todo o poder está com Jesus. Todo o poder está com Jesus. Os demônios não têm poder. Satanás não tem poder. Eles têm força, mas poder só tem Jesus. Porque ele não disse, é-me dado 99,9% de poder, não. Ele disse, é-me dado todo o poder. Todo o poder. Toda a autoridade está com o meu Jesus. Não precisa você ter medo de nada, porque ninguém mais tem poder. Só Ele tem poder. Mas Ele poderia ter pegado este poder e dito, não vou dar para ninguém. Mas Ele não fez isto. Antes de Ele subir ao céu, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No universo, na existência, duas coisas apenas têm poder: Jesus e a igreja. Vou repetir para você adorar: só Jesus e a igreja têm poder, ninguém mais tem poder. Eu recebi todo o poder e eu vos dou o poder. Recebi todo o poder e eu vos dou poder. Poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e toda sorte do mal. Poder para quê? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez nesta manhã Ele compartilha o seu poder. Ele derrama o seu poder e a sua graça. Todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada, no céu e na terra. Portanto, ide. Quando você vai com este poder, com esta autoridade, o céu te acompanha. O céu se move com você. Porque Deus só se move com aqueles que se movem. Deus não se move com quem fica parado. Deus se move com quem se move. Deus se levanta com quem se levanta. Deus vai com quem vai. Há 4 homens doentes na entrada da porta de Samaria. A Bíblia diz que havia fome em Samaria porque o rei Ben-Hadad da Síria tinha cercado a cidade. Ninguém entra e ninguém sai. E tem 4 homens doentes, leprosos, na entrada da porta de Samaria. Um olhou para o outro e disse: a nossa situação é complicada. Vamos lá em Samaria buscar comida. Um olhou para o outro e disse: não podemos entrar porque somos leprosos. E em Samaria tem fome, também não tem comida. A situação é complicada. O outro olhou e disse: e se nós formos no acampamento do inimigo? Lá tem comida. O outro olhou e disse: se a gente chegar lá, eles matam a gente. Estão sentados 4 homens leprosos na porta da entrada de Samaria. Um olha para o outro e diz: o negócio é morrer. Vamos ficar aqui, não tem para onde ir. Um olhou e disse: mas e se nós formos lá no acampamento do inimigo? E a gente encontrar comida e eles nos deixarem viver? Vamos ter sorte. E se eles nos matarem, então somente morreremos, porque aqui a gente vai morrer do mesmo jeito. Aí um tomou a iniciativa e disse: vamos lá, vamos. Quando levantou 4 homens leprosos e doentes, e começaram a andar em direção ao acampamento do exército inimigo, a Bíblia diz que
Deus se levantou no seu trono. Os filisteus estão lá no acampamento, de repente um olha para o outro e diz: ei, eu estou ouvindo um barulho. O outro diz, também começa a ouvir barulho. O outro vem dizer, é a terra que está tremendo. O outro diz, eu ouço o barulho de carros e cavalos de guerra. E tem carro e cavalo de guerra vindo ao nosso encontro. O outro disse, olha, eu acho que Israel fez aliança com todas as nações, alugou todo mundo e está vindo com carros e cavalos de guerra e vai nos destruir completamente. Não tem como resistir, olhe, a terra treme, o barulho é forte. Um olhou para o outro e disse, vamos nos salvar enquanto é tempo. Fugiram todos do acampamento e foram embora. Quem era o poderoso exército que vinha? Quem era o poderoso exército que fazia a terra tremer? 4 homens doentes, leprosos e com fome, cambaleando pela rua e dizendo, nós vamos lá. Mas Deus disse, eu vou na frente de vocês, vou enviar os meus anjos para fazer barulho, vou enviar os meus anjos para espantar o inimigo. Oh glória, se você levantar, Deus vai levantar na frente. Se você sair desta vida de marasmo e de comodismo, Deus vai fazer barulho para espantar o diabo. Deus vai tirar Satanás do teu caminho. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Mas é só se você levantar. Se ficar sentado, nada cai do céu por descuido. E esses homens foram para lá, chegaram e encontraram alimento. Um olha para o outro e diz, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de alegria, estamos aqui. O outro olhou e disse, mas nós estamos errados. Errados por quê? Porque lá em Samaria o povo está com fome. Vamos lá anunciar a eles que tem comida e tem pão de sobra. Deus abençoou esta nação, mais uma vez eu digo, mas tem lugares que estão famintos e sedentos da palavra, e nós recebemos o poder e a autoridade. Então vamos nos levantar e sem medo, vamos anunciar o evangelho de Jesus. Para o macumbeiro, para o feiticeiro, para o pecador, para aquele que é ateu, para aquele que não crê. Aonde você for, a autoridade de Deus vai com você. Aonde você chegar, a autoridade de Deus chega com você. E Jesus disse, você chegue lá, expulse os demônios. Você não chega lá conversando com o demônio, irmão. Você não chega lá entrevistando o demônio. Você não chega lá pedindo por favor. A palavra expulsar quer dizer pegar e jogar fora, é chutar. Sai daqui. É chegar e dar ordem e mandar ele embora. Expulsa. Sabe o que é expulsar? Você já viu alguém expulso? É com autoridade que se faz isto. Eu estava implantando uma igreja numa cidade chamada Fatick, no interior do Senegal. E a luta era muito grande, não tinha um cristão ali. Nós alugamos um lugar para morar, numa casa. Havia uma rua na frente, e eu observei que esta rua ninguém passava ali de carro, nem de charrete, de cavalo. Tinha muito cavalo e charrete ali, mas ninguém passava. Tinha 2 trancas, uma de um lado e outra de outra. E no meio desta rua onde eu morava, e logo na frente tinha o palácio do governador. Mas não pense num palácio, era um galpão coberto de zinco, mas era o palácio do governador. O vice-governador morava do lado da minha casa, uma casinha simples também. E um dia ele veio conversar comigo e disse, você conhece o Mindiz? Eu disse, não conheço. Ele disse, ele é o dono dessa rua. Eu disse, como assim? Se você viu que tem 2 trancas aqui ninguém passa de carro ou de charrete, só passa gente caminhando. Eu disse, eu vi. E o que isso significa? Ele disse, essa rua é do Mindiz. Eu disse, quem é o Mindiz? Ele disse, é o protetor da cidade. Eu disse, é um demônio? Ele disse, não, é o protetor da cidade. E ele mora numa lagoa aqui atrás. E você não viu ele passar aqui ainda? Eu disse, não vi. Ele passa toda a madrugada aqui. Eu disse, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu estou aqui com a igreja de Jesus. Como é que eu vou morar numa rua que é dele? Deus me permitiu, em uma madrugada,
não ver, mas ouvir o barulho e a terra que tremia ao passar este demônio. Eu saltei da cama e me joguei no chão e parecia que um caminhão estava passando sobre as minhas costas e me quebrando. E ele passou com barulhos e correntes na frente da casa. A África tem coisas que não dá nem para falar aqui, que você vai dizer que é exagero. Mas ele passou. Quando ele passou e foi embora, eu levantei e disse: Deus, ou ele ou a tua igreja. Ou ele ou a tua igreja. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. E eu não sabia que ele era dono dessa rua o dia que o Senhor permitiu alugarmos esse lugar aqui. Então é ele ou é a tua igreja. E nós fomos para a batalha na oração. Viajei à capital, um dia estou voltando. Quando chego, tem funcionários quebrando aquelas trancas da rua, da prefeitura. Quebraram aqui, quebraram lá. E a rua ficou aberta. E eu vi que as pessoas começaram a passar, carro começou a passar. Eu disse: deu problema. Aí fui falar com o vice-governador, com as pessoas lá. Eu disse: ué, o que houve? A rua foi aberta. Eles disseram: os sábios da cidade se reuniram, os feiticeiros no caso, e disseram que o mendiz não passa mais aqui. Eu disse: o quê? Disseram: o mendiz não passa mais aqui. Ele trocou o trajeto dele. E aqui a rua agora está livre, está aberta, as pessoas podem passar. Eu disse: Dacó, está certo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A rua ficou aberta, a rua ficou livre do demônio, nunca mais ele passou ali. Aí o Senhor me disse: eu tinha já 8 pessoas para batizar. Eu não tinha lugar, tinha uma lagoa nos fundos, assim, atrás da cidadezinha, que eles diziam que era onde ele morava. O Senhor me disse: vai lá e faz um tanque batismal dentro da casa dele. Eles dizem que ele mora dentro da lagoa. Batiza lá, faz batismo lá em meu nome. E eu corri lá para o lago, batizei as pessoas no lago, onde eles diziam que era o lago do demônio mendiz. Eu fiz tanque batismal. Jesus começou a ser glorificado. Jesus começou a ser exaltado. Hoje, quando você passa na estrada principal do Senegal, que atravessa indo para outros países, na faixa principal está o templo construído, está o nome de Jesus sendo glorificado. A primeira rádio evangélica do país foi inaugurada. Jesus está sendo glorificado. A Bíblia foi concluída no idioma. O mendiz foi embora, porque Jesus disse: eu vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder. Levante as suas mãos nesta manhã e receba o poder do Espírito Santo. Para onde você chegar, você vai fazer a diferença. Jesus nos deu poder. Toda autoridade me foi dada. Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações. Já falamos aqui das nações, de lugares onde Jesus precisa ser anunciado. Nós estamos trabalhando num país, eu procuro evitar, mas isso vai puxando, que é uma república islâmica, onde o cristianismo é proibido. E obedecendo à ordem de Jesus, nós estamos indo a estes povos. Entramos nesta nação como turista. E quando chegamos ali, vamos ao deserto. 500 quilômetros dentro do deserto, aonde há um povo que está esperando a palavra de Deus, mas eles estão tendo revelações de Cristo Jesus no deserto. O Jornal Mensageiro da Paz trouxe uma edição falando das revelações de Cristo aos povos no deserto. Jesus tem aparecido para eles lá, porque é proibido ir lá pregar, mas o próprio Cristo tem ido lá. E em sonhos e em visões eles contemplam ao Senhor.
Eu cheguei lá, encontrei um homem, e ele começou a me contar como ele encontrou Jesus, porque eu perguntei: se ninguém chegou aqui para pregar, como você fez para encontrar Jesus? Ele disse: eu estava na minha casa um dia, me informaram que tinha um médico passando no deserto dando consulta. Eu estava doente, fui até este médico, e ele passava rápido e não parava, consultava algumas pessoas e ia embora. Quando eu fui consultar ele lá, ele me olhou, me examinou, disse que era para mim tomar um remédio, e ele me falou rapidamente e disse: Jesus é o Salvador, e foi embora. Quando ele foi embora, este nome Jesus ficou na minha mente. Eu cheguei em casa, deitei e não conseguia dormir, e era Jesus, 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 Jesus. Na madrugada, acordei e tinha um homem no pé da minha cama vestido de branco, e eu não vi o rosto, mas ele puxou a minha coberta e disse: Didi, eu sou Jesus. Aí ele me disse: eu saí procurando alguém para me explicar o que era isto, não achei ninguém, porque não há cristão. Ele disse: eu andei 800 quilômetros procurando um cristão e não achei, porque não há. Quando eu falo cristão, irmão, não estou falando crente da Assembleia de Deus, estou falando de alguém que sirva a Cristo. Se encontrar um católico, beije, porque é seu irmão em Cristo. Não há, não existe. Ele disse: eu andei 800 quilômetros e fui à capital. Lá encontrei um estrangeiro, também médico, que era cristão. Falei para ele, ele ficou com medo, porque é um país proibido, mas eu insisti, e ele me falou de Jesus. Me deu um Novo Testamento no nosso idioma. E eu me enchi de Jesus. Aí ele pegou aquele Novo Testamento sem pensar nas consequências e saiu pregando para todo mundo, irmão, num país proibido. O que aconteceu? A polícia pegou ele. Pegou ele e prendeu, mas nisso ele já tinha ganhado mais 3 para Jesus. Agora os 3 foram para a cadeia. E ele me disse: pastor, fui preso, e da prisão me levaram para o deserto para tortura. Fui para o campo de torturado. Quando eu cheguei ali, eu chorei, irmão, ouvindo ele falar. E disse: eles começaram a nos torturar, bater em nós para que a gente parasse com aquilo, como fizeram com Paulo. Pare de pregar nesse nome, pare de anunciar este nome. E eles disseram: nós não podemos, porque ele já entrou aqui dentro, e ele vai sempre estar aqui dentro. Eles bateram neles, quebraram ossos dele, mostrou os ossos quebrados, a clavícula quebrada. Ele disse: pare de pregar. E o carrasco batendo e ele dizendo: não posso parar. Quando ele estava apanhando, ele disse que teve uma visão, e viu a cruz, e viu Jesus pendurado nela. Gritou para os companheiros dele e disse: eu vejo a cruz, e eu vejo Jesus pregado nela. E uma voz disse a ele: aguenta firme, porque o teu Salvador sofreu mais. Ele disse aos colegas: aguentem aí, estamos vendo aqui Jesus pregado. Eles disseram: nós também estamos vendo ele pregado. Fica firme, porque nós não vamos negar. Os 3 apanharam muito. Quando terminou a tortura de ossos quebrados, o carrasco ficou mais irado ainda. Pegou um ferro quente, começou a queimar eles com ferro quente. Você já queimou o dedo no fogo? E aquele carrasco com ferro quente começou a queimar eles. Ele me mostrou as partes do corpo que foram arrancadas com ferro quente. Quando ele está queimando eles e dizendo: vocês parem, vocês não vão mais falar de Jesus, nós vamos matar vocês. Ele disse: Senhor, a dor é muito grande, a queimadura é doída demais, eu não vou aguentar, eu vou morrer. E ele começou a enfraquecer e a desmaiar. Quando ele começou a enfraquecer, ele disse: brasileiro, eu senti literalmente que quando eu estava enfraquecendo, uma mão me tocou. E eu senti as mãos de Jesus fazer massagem no meu corpo. Irmão, isso é só para crente. Eu senti as mãos de Jesus tocar no meu corpo. Fiquei anestesiado e a dor desapareceu, e eu comecei a rir e a me alegrar, porque aquelas mãos me traziam gozo e alegria. O carrasco ficou mais irado ainda e começou a queimar mais forte, e aquela dor desapareceu. Eu vi os meus colegas também sendo queimados e dizendo: alguém está nos tocando. Eu disse: ele está aqui, é o Jesus que nós acreditamos que veio aqui nos socorrer.
com o rosto em lágrimas, ele me dizia: pastor, Jesus é real e está vivo. Ele vem aqui falar com a gente. Jesus é real e está vivo. Lá eles não têm igreja, nunca tiveram, não tem pastor, não sabe o que é, não tem coral, não tem banda, não sabem nada disto. Eles têm tudo. Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. São os nômades que estão ouvindo a voz do Evangelho. E quando ouço isso, quando vivo isto, minha alma salta dentro de mim e dizendo: Ele é real, Ele está vivo. Ele é real e Ele está vivo. Você pode adorar Ele nesta manhã. Ele é real e Ele está vivo. Ele é real e Ele está vivo. Nunca me pediram nada, só me disseram: pastor, Ele é real e está vivo. Anuncie a todas as nações, anuncie a todos os povos, falem do meu amor. Ontem eu mostrei ao pastor, nós cavamos buracos no chão e descemos 5 metros para baixo da terra. E embaixo do chão, no deserto, são realizadas as reuniões em lugares escuros. Numa cova de 5 metros, com túneis embaixo do chão, enterra-se alguns Novos Testamentos na areia. E desce ali 5, 6 pessoas escondidas. Lá desenterra o Novo Testamento, lê umas passagens, faz uma oração, enterra de novo, sobe e foge para não ser pego. Eu disse, eu preciso ir lá. Eu fui lá. Eu desci lá nestas covas. Irmão, eu já preguei em 26 países. Eu já falei para muita gente, para pouca gente, e isso não muda nada em mim. Eu já senti muito a presença de Deus. Mas igual eu senti dentro deste buraco, dentro desta cova, eu nunca senti. Quando eu desci pelaquela corda, lá embaixo, naquele lugar escuro com uma lanterna, eu sentia Ele caminhando ali dentro. Eu sentia Ele andando ali dentro. Eu disse, Deus, eu não entendo. A Tua glória e a Tua presença me dava vontade de gritar lá dentro. Eu disse, por que isso, Senhor? E Ele me disse, eu não faço acepção de pessoas. Onde alguém me adora, eu estou ali. E é aqui que eles me buscam, é aqui que eles me adoram, e é aqui que eu estou. E Ele me disse, é tudo o que eu preciso, é que alguém me adore. Dá para você adorar Ele nesta manhã numa boa cadeira sentada, num bom ginásio como este, com um bom sistema de som, com uma orquestra destas, com tudo que temos aqui, dá para adorar. Enquanto eles estão na cova, o mesmo Cristo que está lá, está aqui nesta manhã, e está dizendo, tudo que eu quero é a sua adoração, tudo que eu quero é o seu louvor. Feche os seus olhos com a mão erguida ao céu, diga, Jesus, eu quero te adorar. Sinta Ele, eu sinto Ele caminhar aqui entre nós. Eu sinto Ele andar aqui esta manhã. Eu sinto Ele caminhar aqui esta manhã. Chorakaman chorobri é fast robria. Elia shoria bagaia. Aleluia. Ele está sendo conhecido na terra. Ele está se manifestando na terra. E tudo isso é o prelúdio da sua volta. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. É-me dado todo o poder. E de fazer discípulo de todas as nações. Ensinai todas as coisas. E o que eu gosto é do encerramento da palavra de Jesus antes dele subir para o céu. Isso aqui me dá segurança, isso aqui me dá garantia. Estarei convosco todos os dias.
Ele não disse um dia sim, um dia não. Pastor, mas eu não sinto ele todo dia. Fé não é sentimento. Se você sentir ou não sentir, ele disse: estarei convosco todos os dias. Você crê que ele está com você nesta manhã? Você crê que ele cuida de você todos os dias? Você acredita nisto? No tempo que vivemos, a nossa confiança está mais nas coisas palpáveis do que na presença dele. A nossa fé se torna palpável. Nós queremos algo para tocar, senão não acreditamos. Mas ele disse: eu vou estar com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Se vocês gritarem por mim, eu vou ouvir. E eu vou encerrar aqui nesta manhã de reflexão missionária com estes desafios. Junto com este irmão que eu estava no deserto, fui para a casa de outro. E ali eu me derramei na presença de Deus. E o que eu vou dizer aqui, irmãos, é só para quem crê em Deus e acredita na palavra do Senhor. Porque a nossa fé dos últimos dias, ela tem sido muito fragilizada. E nós não vivemos mais o que Deus realmente realiza. Esse moço me contou e disse: pastor, eu conheci Jesus, ele veio falar comigo. Mas a minha família não aceitou. E o meu pai me torturou, o meu próprio pai me amarrou com arame farpado. Tirou a minha roupa e me deixou 3 dias amarrado num lugar. Bateu muito em mim. E me disse para abandonar o Cristo dos cristãos. Blasfemou, disse palavrões contra Cristo. E eu disse: pai, me mate, mas ele não sai mais de dentro de mim. O pai ficou irado, pegou um ferro, pegou uma marreta, e cravou o ferro no joelho dele. E o ferro saiu lá no pé. E ele disse: negue, pare com esta fé, porque senão você não vai mais andar. Ele disse: pode fazer o que você quiser, ele é o meu Senhor. E o pai torcia o ferro dentro do joelho dele, e ele me mostrou as marcas do joelho. Eu tenho as imagens ali, e ele chorava me contando. Ele dizia: pastor, eu sofri muito. E quando eu disse que não ia negar, o meu pai me pegou e me amarrou num camelo e me arrastou pelo deserto. Amarrado com arame farpado, com ferro cravado na perna, eu fui arrastado pelo deserto. Fui até um ponto e o meu pai disse: este é o seu caminho, siga ele, nunca mais volte, você não é mais meu filho. Ou seja, morra no deserto, porque ninguém escapa do deserto, só tem areia. 500 quilômetros, 1000 quilômetros só de areia. Ele disse: pastor, eu saí arrastando a minha perna, consegui me desamarrar e fui andando sem roupa, já 4 dias sem comer e sem beber. E eu fui andando e encontrei um pé de tamareira, porque é a única plantinha do deserto. Eu achei uma sombra ali debaixo daquele pé de tamareiras. Me escondi debaixo daquela sombra, cavei um buraco ali e eu disse: eu vou morrer aqui. Quando eu estava para morrer, eu gritei e eu disse: Jesus, não me deixe morrer. Eu quero falar do teu amor. E ele disse: eu já não tinha mais forças, eu desmaiei. Para mim eu tinha morrido, me disse ele. Eu não vi mais nada. De repente eu acordo com um homem me acordando. Eu abri os olhos, tinha um homem ali do meu lado, com roupas de tuaregue, turbante na cabeça, uma bandeja na mão, com água, comida e roupa, no meio do deserto. E aquele homem me disse: beba água, vista a roupa e coma. Eu estava com muita sede, eu bebi a água, coloquei a roupa e me concentrei na comida, 4 dias sem comer, e comi, me alimentei. Quando levantei os olhos para agradecer e conversar com ele, não tinha ninguém, não vi ninguém. Eu disse: o que houve? Será que eu enlouqueci? Cadê o homem? Procurei os rastros na areia para ver para onde ele tinha ido, não havia rastro. Havia um vento soprando na areia. E eu disse: Deus, eu enlouqueci. E eu ouvi uma voz que disse: eu ouvi o teu grito. E eu enviei o meu anjo para te socorrer.
Levante e continue falando do meu amor. Isso não foi há 100 anos atrás, isso foi um ano retrasado, porque Ele disse: estarei convosco, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou cuidar de vocês. Você crê nisso, irmão? Você ainda crê que Deus faz estas coisas? Você ainda crê que Jesus faz estas coisas? Esta é a fé, este é o Evangelho, este é o Cristo que nós servimos. Que nesta manhã o Espírito Santo possa inundar a tua alma, porque Ele está dizendo para você: eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Levante a sua mão mais uma vez comigo e fale em línguas estranhas e adore esse Deus. Um minuto de adoração a este Cristo verdadeiro, a este Cristo das missões, que quer salvar todos os povos da terra, que não faz acepção de pessoas.